O Divã de Todos Nós, com Rossandro Klinger. Com ele, Rossandro Klinger. Boa tarde, Rossandro. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, ouvintes. Rossandro, mais um ano, meu amigo. Mais um ano. Mais um ano em que a gente precisa mudar a forma como a gente planeja essa entrada de ano novo. Porque eu vejo muitas pessoas que entram com tanta ansiedade, Pétria, que começam a transformar o ano novo numa tortura. É. Sabe? Em vez de imaginar como possibilidades, eles já entram com aquelas listas que muitas vezes são inalcançáveis. E às vezes elas são inalcançáveis porque inconscientemente eu posso estar criando um projeto inalcançável porque o meu objetivo não é alcançar, é não alcançar para provar minha tese pessoal de que eu sou incapaz. Ou então, aquilo que eu estou colocando como pauta para a minha vida não é o que a minha alma necessita ou deseja, mas aquilo que eu acho que eu estou vendo na internet, que a pessoa que eu sigo falando sobre performance está me dizendo que deve ser feita, seguindo aqueles 10 passos para que simplifica a vida que é muito complexa. Ou então, você não entendeu que o ano novo não tem o poder mágico de mudar toda a sua vida. E eu respeito todos os rituais que a gente possa fazer no Réveillon, eles não têm o poder mágico de criar uma passagem em que a gente fura tipo um buraco de minhoca, um buraco negro, e sai num outro universo em que aquela pessoa que se sabota, que não se conhece, simplesmente vai virar uma pessoa incrível e que agora vai dar conta de tudo. E isso gera, a cada novo ano, mais esgotamento. A cada ano que entra, aumenta o índice de pessoas com ansiedade, depressão, esgotamento, burnout. Então, eu queria que a gente olhasse para o ano novo não como uma cobrança, mas como um chão em que a gente vai ter que pisar nele. E que o ano novo não muda, mas se você se acolher, aí você muda o ano novo. Se você entender que você precisa olhar para você com autocuidado, com zelo, e que você tem que estabelecer limites claros, você tem que estabelecer alguns padrões do que você quer fazer, e não se trata de fazer coisas mágicas, tipo, agora o ano que vem eu todo dia vou pra academia. Não, que tal eu vou começar a caminhar 10 minutos por dia? Porque quando a gente cria essas pautas, só uma sensação de esgotamento. Então a gente já tá chegando no réveillon triste, já tá com ansiedade, porque só de pensar que vai requentar a lista do ano passado, que não conseguiu bater a meta, a gente vai para esse esgotamento. O Byung-Chul Han, que é um teórico que eu e você gostamos muito, Amo. ele tem um conceito muito interessante em que ele fala que a sociedade, ela incutiu dentro de nós, hoje não tem que ter uma cobrança externa. Nós somos algozes de nós mesmos. Nós viramos mini CEOs, carrascos de nós mesmos, em que a gente só cobra meta, não parabeniza por nenhuma coisa. É só você imaginar que muita gente deveria estar comemorando que terminou o ano sem surtar. No mundo que a gente está, É verdade. terminar o ano sem surtar já é uma grande meta batida, É. né? Você terminou o ano e continuou no seu casamento, enfrentou as crises, foi lá, conversou, conversas difíceis, tensionou, mas continua, é uma meta batida. Você continua educando seus filhos, fazendo o melhor que você pode, é uma meta que a gente invibiliza, agora sumiu o nome, viu? Inviabiliza. Torna invisível, não dá visibilidade, É. e que ela é importante ser dita, porque senão você acha que meta é só mudar a casa, trocar, ir para o condomínio, ou agora aprender tal coisa, e o que você todo ano continua fazendo e que todo ano exige esforço. Então, se a gente não se acolhe, a gente começa a chegada desse dia 31 já com ansiedade e angústia. E tudo que a gente não precisa no mundo que a gente está hoje em dia é manter esse nível de ansiedade e angústia que nos desgasta, nos destrói. Lembrando quando o Churran fala, né, que agora o algoz está dentro de nós, mas nós também podemos colocar dentro de nós o libertador, o acolhedor, né? Maravilhoso. A pessoa que tem autocompaixão. Rossandro, demais. Eu fico pensando muito nisso que você falou. Anotei aqui duas palavras. A questão da busca pela alma, né? Que Uhum. parece, se de um lado tem muita gente falando sobre isso, também vira algo superficial, porque parece que é algo também que eu posso consumir e chegar na minha alma. Então eu vou comprar coisa que vou. Não. Para fazer esse retorno, para ter essa compaixão consigo mesmo, esse acolhimento que você tanto fala,
sem uma parada verdadeira, e que às vezes é até incômoda, a gente não consegue achar esse lugar para se acolher. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu vejo nas redes sociais muitas postagens também, aconselhamentos, mesmo livros que estão sendo lançados, que Uhum. vão dar uma série de passos para a gente fazer isso que você É. falou. Mas se não tiver uma parada real para a gente entender o que está sendo dito, nada vai ser posto em prática. É, Peter, você falou uma coisa muito importante, tudo hoje em dia vira consumo, né? Até uma pauta como essa, você É. pode de repente ter workshop, livros, cursos, que nos dão a sensação de que ao se inscrever ou ao ler, ou você resolveu. É. E não se resolve assim. O ano novo, ele não cria um portal. O ano novo é só mais um processo que se instala. O calendário não vira mágica. E você diz muito bem que nesse processo em que eu realmente quero configurar mudanças, eu preciso de uma pausa para pensar assim: o que que não está funcionando? Agora, essa pausa ela é incômoda para muita gente. Porque a gente vive viciado numa sociedade que está sempre pedindo para a gente performar, porque a gente acha que se a gente parar é preguiça, que se a gente parar a gente não vai atender às demandas das pessoas, que a gente não vai entregar para o mundo. E o silêncio passa a ser um incômodo, porque muitas vezes estar fazendo o tempo todo muita coisa e não fazer absolutamente nada, é não dar conta do luto que você não elaborou ainda, é não dar conta do casamento que você precisa revisitar, é não dar conta da sua sensação de impotência diante das demandas dos filhos, é não dar conta da sua própria busca pessoal que você não tem escutado sua alma pedindo para que você comece e faça o seu caminho de autoconhecimento. E isso precisa de pausa, reflexão, silêncio, como você no seu primeiro livro nos convida a ter. E ao mesmo tempo essa busca, e quando você, por exemplo, falou da inteligência ancestral, é justamente essa inteligência que diz assim, gente, é processo, é difícil, tem desertos, tem momento de tédio, a gente não consegue mais nem ficar no tédio. É. O tédio hoje em dia já é estudado como importantíssimo para poder a sua mente acalmar, se estabilizar, refletir, sabe, sedimentar o que você absorveu. Então esse estímulo constante, ainda mais um estímulo de um ano novo e um calendário chegando na porta, com o pé no pescoço, e aí você vai ser uma pessoa nova ou não, você ainda nem sabe a pessoa velha que você é. Então eu preciso saber onde eu estou para saber onde eu vou, e esse onde estou precisa de um silêncio, de um lugar, de um acolhimento. É menos sobre os rituais que eu faço de barulho para o mundo externo e mais sobre os rituais que eu faço para dentro de minha própria alma. Só que uma sociedade externalizada e cheia de receitinhas prontas é um convite fácil para fuga. E aí você fica dobrando aposta. Assim, não, eu acho que o livro tal vai me dar a resposta, que o vídeo tal vai me dar a resposta, que a dica tal vai me dar a resposta. E é preciso que você entenda que tem dentro de você uma resposta, mas você precisa se escutar. E para se escutar tem que ter o silêncio. Só que a gente vive uma sociedade que o silêncio virou um absurdo. A gente não suporta o silêncio. Então a gente vai ter que voltar a silenciar, a se escutar, a se interiorizar para poder se integrar, se acolher e começar um ano não com cobrança, com acolhimento, mudando a forma como você se trata. E aí sim, independe do calendário, independe dos rituais, né? Você está se colocando disponível para agir e mudar a sua própria existência. Última para você responder aqui. A Camis, ela fala assim: se eu ficar em silêncio, eu me perco nos meus pensamentos. Aí vou me colocar em tormento de tanto pensar. Eu acho que, como ela, muitas das pessoas que estão acompanhando a gente agora se sentem, porque eu, de novo, Uhum, parto aqui do arco. O Rossandro fala sobre acolhimento, sobre o ano novo não ser um portal, por mais que a gente tenha esperança. E eu acho que essa reverência ao movimento circular do tempo, a gente revisitar todo fim e começo de uhum, ano, metas, sim. desejos ou quem a gente é, o que pede a nossa alma é super importante, mas não é um portal mágico, como o Rossandro diz aqui para vocês. A Camis, ela fala dessa dor com o silêncio. Só que tem um agravante, né, Rossandro, porque essa dopamina toda que vem das redes sociais, de performance e mesmo do volume de informação, das curtidas e rede social, isso está viciando a gente ainda mais no barulho, tirando No a gente barulho. ainda mais do silêncio que já era Sim. necessário e que está cada vez mais difícil. Então, o que ela está falando, eu acho que é um sintoma
de muita gente. Eu queria só um último comentário seu sobre isso, para voltar nesse arco do que você disse, né? Como é que a gente faz para se acolher? Esse fluxo de pensamento, ele é uma coisa que naturalmente vai acontecer numa sociedade como a nossa quando a gente silencia, porque a mente está viciada em hiperestímulos, como você muito bem colocou. Tem uma outra questão que é a ruminação psicológica, que é o repassar constante autoacusador ou dos outros ou de nós mesmos, que também não resolve. A ruminação psicológica esgota, por isso que a gente fica fugindo em séries, em filmes, de todos os vícios, e é preciso ter uma coragem de enfrentar. A gente precisa dialogar com esses pensamentos, não afugentá-los, a gente não pode fazer isso. E, ao mesmo tempo, a gente pode de fato usar técnicas, por exemplo, eu preciso calar minha mente, escolha uma coisa que silencia. Você pode colocar a imagem de uma vela na TV, no YouTube, assim, para ficar vendo aquilo ali e Olha, ficar se focando no movimento. boa. Você pode, por exemplo, eu particularmente, quando eu estou muito tumultuado mentalmente, que eu não consigo calar minha mente a ponto que ela me perturba e que eu não consigo concentrar nada, se eu fizer uma coisa física, já que eu sou uma pessoa que vive do mundo intelectual, se eu fizer uma coisa física, aquilo me controla. Por exemplo, arrumar alguma coisa na casa é como se fosse uma metáfora daquilo que eu não estou conseguindo arrumar por dentro. Então, como o que está dentro é igual ao que está fora e vice-versa, eu organizo o escritório, já que a minha mente não para de pensar. Inclusive, eu não boto nenhuma música, nenhum podcast, nada, só o silêncio e eu arrumando, sentindo o cheiro Delícia. da coisa, do lustramóveis, e aquilo vai me harmonizando. Então, cada um de nós, o que que você faz quando você está muito em crise? O que que você faz que lhe ajuda a acalmar? Lembre dessas técnicas e use com mais intensidade, não só no dia de crise, para que você comece a calar um pouco a sua mente e também acolher os pensamentos que vêm que você não estava escutando. Vem muito pensamento que você estava vendo um feed atrás do outro, uma série atrás da outra. Quando você silencia, os pensamentos vêm assim, e aí, vamos conversar não? Ou então converse com você, sem acusação, sem culpa, sabe? Acolha aquele medo, aquela vergonha, aquela inveja, e diga, eu não sou só isso, eu também sou isso, mas eu estou aqui para me conhecer e me aprimorar. Amigo, amo você. Você Idem. é uma luz aqui nesse programa, na vida, nas suas palestras, nos livros, no YouTube, ai, no, enfim, tudo que você faz é botar luz na humanidade. Eu acho que pessoas como você são cada vez mais necessárias com a sua didática, a sua humildade, e com a sua profundidade, com a sua história a sua vivência que traz, ou seja, reflexões e conselhos muito reais, né, Rossandro? Que eu acho que um dos teus grandes papéis é isso, de ter já vivido muita vida. Então, tudo que você traz intelectualmente falando é porque já teve muita vida vivida, muito aprendizado e muito para aprender ainda. E esse teu trabalho é tão inspirador, entre outras razões, por isso também. Então, é um orgulho, como eu falei aqui e tenho falado para os meus amigos colunistas aqui no Revista de hoje, o último revista do ano, o grande privilégio que é poder fazer essa ponte, estar nessa ponte, fazer perguntas para vocês e também me sentir extremamente transformada a cada sábado e domingo que eu estou aqui na ancoragem do Revista CBN. Te agradeço muito por mim, pela CBN, mas também pelos ouvintes que têm o privilégio de acompanhar e de se transformar por meio das tuas reflexões, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, Peter. Você é maestra disso tudo, é uma alegria, um privilégio para mim também, os ouvintes que a gente encontra nos eventos particulares, presenciais, e saber que a gente pode ser um instrumento. Que venha mais um ano em que a gente possa ser instrumento e reverberar a elevação da consciência. Um beijo para você. Feliz Beijo. 2026.